Oi, Catarina, seja bem-vinda. Cadê a Catarina que não apareceu? Não apareceu aqui. Catarina, liga aí o microfonezinho. Acho que ela não conseguiu entrar. Então, gente, muito bom dia para todo mundo. A gente está no curso livre de arte. E hoje a gente vai falar sobre... Oi, Catarina! Oi, Elza, tudo bem? Tudo! Tá certo. Oi, Catarina. Ei! Como é que tá essa força? Conta pra gente. Estamos indo. Tão bem, graças a Deus, Ai, né? que bom, muito feliz. Muito feliz com a sua presença aqui com a gente, é uma honra. E eu também estar com vocês. É muito bom. Então, a gente vai ver sobre proporções. Eu vou colocar um papel aqui, que eu gosto de desenhar mostrando, assim, de falar, explicar, mostrando em desenho, né? Legal, Acho que Aham. fica mais didático. O que você quer que suspende? É aqui, ó. Aí, ó. Aumentar o Aqui volume? você pode aumentar. Aí, Tudo certo. tudo certo. Ela falou que vai desenhar aquela pessoa, a Billy. Numa definição bem simples, proporção Deixa eu ver se tem jeito de pôr na televisão. Com licença. é igual à razão de uma medida Uma medida. pela outra. Então, trata-se de uma comparação. Eu estou comparando uma medida com outra. A gente que já está desenhando aqui algumas aulas, a gente já percebe que a gente faz isso o tempo todo. Se você vai desenhar o corpo humano, você compara com o tamanho da cabeça, né, que era chamado de cânone, que é uma medida, né? E que medida é essa? Essas medidas que a gente utiliza no desenho, elas não têm um tamanho certo, um número, né, na régua. A gente acha elas por meio de escalas visuais, que a gente compara. Ah, se a folha vem daqui até aqui, eu pego o meio, aí eu pego essas frações simples, um meio, um terço, né, que a gente representa matematicamente como uma fração mesmo. Sendo que aqui é um meio, um terço, 1/3, um meio, 1/2, um terço, 1/3, e um quarto, 1/4. E o que significa essas frações? Significa que você tem um tamanho que a gente não sabe o número, dividido em duas partes, um tamanho que a gente também não sabe, assim, a régua, dividido em 3 partes, e um tamanho dividido em 4 partes. E esses tamanhos que são divididos assim, a gente está pegando um pedacinho, já que é o número 1 que está aqui em cima, um pedacinho deles. Então, vamos dizer, se eu tenho esse retângulo, divido ele no meio, ele tem 2 quadrados. Aí eu vou ter 2 quadrados. Se eu pegar só um quadradinho, eu vou ter a fração 1/2. E aí, isso é uma proporção, é uma razão. Só que como que a gente faz isso no desenho? A gente não fica
medindo na régua, quanto que mede esse quadradinho aqui? Aí eu precisaria ter uma régua para saber quantos centímetros, quantos milímetros. A gente não faz isso, né, no desenho. O que que a gente faz? A gente usa o próprio lápis para medir esses tamanhos. Então, eu nunca uso o lado da ponta para medida, porque essa diferença de coloração entre o lápis apontado e o corpo do lápis pode me atrapalhar na visualização da medida. Então, eu coloco o final do lápis na parte superior que eu quero medir e o dedo na parte inferior. Eu tenho o tamanho do retângulo. Então, esse é o tamanho total do meu retângulo. Aí, vamos dizer assim, uma boa forma da gente exercitar a medida da proporção é a gente fazer o desenho de observação. Então, simplificando, né? Proporção é quando a gente compara uma medida com a outra na questão do tamanho, só que sem usar régua, usando o lápis para medir. E no desenho de observação, existem algumas dicas básicas para você conseguir fazer. Dica número 1: fechar um olho. Parece incrível, né? Para você ver melhor, às vezes você precisa dos dois olhos. Como que você está pedindo, professora, para eu fechar um olho? Né? Mas é verdade. É porque os nossos dois olhos juntos, eles nos dão a visão binocular, que é a visão em profundidade. Só que quando a gente está fazendo o desenho de observação, a gente está transformando objetos em 3D, ou seja, em profundidade, em 2D, que é a altura e largura do papel. Então, para você meio que imitar essa forma de representar, você tira a visão binocular, você fecha um olho e você tem um ângulo só dos objetos. Fica muito mais fácil você enxergar o contorno dele. Então, essa é a explicação por que a gente faz o desenho de observação observando o papel. Não precisa, você pode usar os dois olhos, mas quando você está olhando o objeto, você fecha um olho para você conseguir visualizar melhor o contorno. Uma forma da gente ver isso claramente é colocando a mão próximo do olho, assim. Aí você fecha um olho, depois muda para o outro. Você vai ver que é uma coisa sutil, você vê realmente dois ângulos da sua mão. Então, primeira dica, fechar um olho. Segunda dica do desenho de observação, braço esticado. Por quê? Porque você está lá medindo o objeto. Só que se cada hora você coloca em uma posição diferente, repara, faz isso, fecha um olho e mede, por exemplo, a sua webcam ou alguma coisa do seu celular. E cada hora vai aproximando e distanciando o lápis com o olho fechado. Você vai ver que, em relação ao lápis que você está usando para medir, o objeto cresce ou diminui por causa do efeito da perspectiva. Então, se você está medindo, é bom que você tenha toda hora a mesma medida. E o braço esticado mantém a mesma distância o tempo todo, né, do objeto que você vai medir. Né? Então,
Uma outra dica para você começar seria, quando você está fazendo o desenho de observação, você fazer composições simples. Por exemplo, naturezas mortas. Natureza morta é o nome da composição de frutas, objetos de cozinha, objetos de sala, tudo que é inanimado, que você compõe numa composição artística. E é muito interessante porque tem gente que faz, por exemplo, o desenho do próprio sapato, da bolsa, e ficam muito interessantes, porque você faz aquele acabamento com claro escuro, né, com o lápis, e é bem legal para você iniciar no desenho, tirando um pouco daquela complexidade que é, por exemplo, a figura humana. Mas nada impede também que você faça um desenho de figura humana de observação, que é chamado desenho de modelo vivo. Esses nomes que eu estou colocando aqui para vocês estão conseguindo ler? Então, tá legal, né? Esses nomes aqui, natureza morta, modelo vivo, vocês vão encontrar muitas referências na internet. Você joga modelo vivo, imagens no Google, você vai ver uma série de desenhos de modelo vivo. E são geralmente desenhos onde tem uma pessoa posando para os artistas fazerem os desenhos. Uma pessoa de verdade, é um desenho de observação, né, ao vivo. E outra coisa importante, né? Quando você está... Eu tô falando sobre o desenho de observação em relação à proporção, porque é a melhor forma que você tem de estudar as proporções dos objetos. Meu bem, nós vamos caprichando. Eu queria até propor hoje como exercício um desenho de observação. Então, como que a gente usa, a princípio, esse desenho de observação? Eu vou pegar aqui esse potinho. Tá vendo? Você tem um Tupperware aí na sua casa para você pegar também? Uma vasilhinha. Eu estou no escritório, deixa eu dar uma olhadinha, espera só um pouco. Pode ser um copo, pode ser um objeto de cozinha. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês buscarem. Achei grande. Oi. Uma vasilhinha grande aqui. Tá aqui. Ô Maria, vem uma menorzinha pra mim, igual essa aqui, mas menor. A senhora quer desenhar o quê? Uma bola? O que a senhora quer? Uma vasilhinha assim, ó. Uma vasilha para quê? A senhora coloca aqui, mas fácil. Ótimo, muito bom. Ó, Agora a gente vai colocar ele numa distância maior do que o nosso braço, para a gente poder medir. Tá ótimo, perfeito. Viu, Breno? Tá muito bom. A gente vai colocar mais longe do que o nosso braço, para a gente conseguir medir. ok. E agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é, no papel,
traçar dois eixos, um vertical e um horizontal, uma linha em pé e uma linha deitada, fazendo o sinal de mais. Ó, eu vou traçar o eixo vertical no centro da folha. A mão livre, tá, gente? Nada de régua. Porque você riscar a mão livre vai ajudar muito você no desenho. Pode fazer várias linhas, tá? Até você conseguir uma linha reta. Esses eixos vão ajudar a te nortear na hora que você for colocar o seu objeto aqui dentro. Então, você já pode agora determinar a altura dele. Lembra que a gente fazia isso no desenho de figura humana? Eu já vou determinar a altura. Ó, eu quero que ele venha daqui até aqui no máximo. Agora, eu vou pegar a altura, vou fechar um olho com o braço esticado, medir no lápis, só que eu não vou pegar o objeto com a mão não, tá? Eu tô pegando aqui só para vocês visualizarem. Deixa ele lá na mesa. Vou medir a altura, medir com o lápis e comparar esse tamanho com a largura. Se ele tem várias larguras, por exemplo, se ele vai diminuindo, compara a largura de cima e a largura de baixo. Então, o meu objeto, você vai ver que lá no objeto o tamanho é um, no papel vai ser outro. A gente não está falando de tamanho, de medida na régua, a gente está falando de proporção, que é a relação que existe entre a altura e a largura aqui do objeto. E aí a gente vai comparar isso, e aí eu vou pegar esse tamanho aqui agora. Tá vendo? Primeiro eu vou fazer aqui uma linhazinha para marcar mais ou menos o início. Vou pegar esse tamanho e jogar a relação que eu achei no lápis desse objeto. Embaixo ele é menor. Então eu diminuo mais ou menos no olho o tamanho que eu vi a menos no lápis. E em cima ele tem a mesma largura que a altura. Aí eu uso o lápis para medir, ó. Agora eu ligo os pontos. Eu não sei se vocês entenderam. Eu peguei aqui a altura e joguei para a largura, porque no meu caso é igual. E aqui, desse tamanho que era a altura, ó. Deixa eu colocar em verde para ficar mais visível. Esse tamanho aqui é a altura. No meu objeto, a altura e a largura na parte de cima são iguais. Então, esse tamanho aqui é igual a esse. E na parte de baixo, ele é um pouquinho menor. Então, eu diminuí desse tamanho aqui, que era o tamanho da altura, eu diminuí um pouquinho. Diminuí esse tanto aqui. E agora eu ligo. Aqui eu faço a tampa. Essa é a proporção do meu objeto.
Conseguiram fazer? Tá sem microfone, Tati. É para fazer o seu ou para fazer o nosso? O de vocês. O copo é mais difícil, né? Você vai demorar mais um pouquinho. Muito mais difícil. Para fazer o seu é mais fácil, é só copiar. Eu fiz a tampa eu fiz. Não, eu Ai, vou esperar caraca. mais um pouquinho. Vou esperar Vou tentar para vocês conseguirem. Porque quando o objeto, por exemplo, o copo da Tati é uma taça, então ele tem várias larguras, porque ele vai ter aquele momento da haste também que vai diminuir. E o tamanho da haste. Não, é o fundo que eu fiz. A tampa não. Aham. O copo da Tati é uma taça, então ele tem várias larguras. Ele vai ter aquele molde da haste também que vai te... Aqui sim, Mas o mais tá bom. importante para Ai, mim vamos é que vocês consigam compreender esse processo de comparar a altura com a largura, para você chegar na proporção do objeto. Isso. Agora em cima aqui. Muita gente Muito grande. faz meu. o seguinte, pega a medida do lápis e repete essa mesma medida no papel. Mas proporção não é isso, não é repetir a medida do lápis. Proporção é você pegar a relação que existe entre um tamanho e outro. E você não faz isso Ih, aqui só vai por abrir. meio de uma Vai medida fechar. específica, e sim por meio de uma comparação entre frações. Por exemplo, ele daqui até aqui ocupa um meio, ocupa um quarto. O artista faz isso no olho, entendeu? Ele faz isso no olho. Ele olha assim e fala assim, ah, não, esse tamanho aqui vai até aqui. Digamos que aqui tivesse um adesivo, né? Se eu colocasse um adesivo aqui assim. O artista, ele ia olhar esse tamanho todo aqui e por meio de um processo que a Betty Edwards chama de Gestalt, que é a percepção do todo, ele ia perceber que esse tamanho aqui é aproximadamente um tanto maior do que esse. Pronto. E é essa visão, a olho nu, que é interessante a gente desenvolver. A gente não começa tendo essa visão no Só princípio. que a minha vasilha foi muito grande, olha. Não tá dando para ver não, Catarina, tem que ativar o vídeo aí. Minha vasilha foi mais chata. Não Mas foi você igual ao seu, conseguiu? não. Deu para Eu fazer? consegui. Ai, que bom. Consegui sim. Tá ótimo. Muito feliz. O meu está aqui, professora. Não sei. Cadê? Foi mais no olho mesmo. Eu consegui. Consegui. Olha só, que ótimo. É igualzinho seu copo, a proporção. Você acertou direitinho. Ah, tá? Você acha, professora? Acertou. Mostra o seu copo pro vídeo. O fundo. Aham. Não, tá um pouquinho torto, mas obrigada, viu, professora? A proporção é essa mesmo. É, né? Bom, então tá. Mostra o seu copo para Catarina, Tati. Não, o copo de verdade para ela ver. Ah, minutinho. Tá vendo? É a mesma proporção. Muito bem. Parabéns. Obrigada, professora. Breno, conseguiu? E agora, eu gostaria de falar de um tipo de proporção. A gente já fez esse primeiro exercício, né?
sobre proporção, e eu queria falar de um tipo de proporção muito especial, que ela é conhecida desde a Grécia Antiga, foi utilizada na arquitetura do Partenon, foi recobrada lá por Leonardo da Vinci, e essa proporção, ela está na relação do crescimento das células de plantas, de mariscos, né, de conchas e da natureza como um todo. Não tá vendo a pessoa. Ela é chamada de proporção áurea, ou número de ouro. Foi usada na composição da Mona Lisa. Leonardo da Vinci. E essa proporção áurea, número de ouro, razão dourada, você vai encontrar vários nomes. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Uma guia. Que foi... Vocês estão visualizando aí? O que você precisa Então, né? Saber como O usar. que é promoção áurea? Esse blog Canva é muito interessante. Canvas. Você precisa O que saber. as pirâmides de Gizé e a Mona Lisa de Da Vinci têm em comum com o Twitter e a Pepsi? Quer uma resposta rápida? Eles foram projetados com base na proporção áurea. E aí, eu vou dispor o site no chat para vocês copiarem. Eu vou colocar lá no... Vou botar o link no nosso grupo do WhatsApp para vocês lerem toda a matéria. Mas olha aqui, a razão de um tamanho em comparação com o outro, o A e o B. Aí chega numa razão ou numa fração, tipo eu estava mostrando antes, né? 1/2, 1/3, que dá um número 1,618, que é π, né? E aí você tem essa razão no corpo humano, né? Em criação de logomarcas, e também no nosso papel A4, esse papel ofício que a gente usa, né? Ele tem a largura X, um determinado tamanho, que tem uma relação com 1,618, e Y na razão de 1, né? E aqui fala sobre the golden ratio, a razão dourada, ou a razão de ouro. Vai mostrando como calcular. E aqui é o crescimento tá vendo essa curva que faz o crescimento na proporção geométrica dessa razão? Faz esses movimentos todos aqui do universo, né? As águas, as estrelas, as plantas, as conchas, o crescimento de tudo que há na natureza. É essa proporção chamada de proporção áurea. E para quem quer se avançar, né, quer ser designer, ou quer projetar artes, né, artes gráficas, dentro dessa linha de razão ou de proporção de ouro, você, para fazer um layout, você, aqui está escrito, deixa eu explicar direitinho para vocês. Aqui, né? Você vai ter, por exemplo, se você tem um tamanho da largura, que é X, digamos que esse tamanho seja 960. Você vai dividir 960 pela proporção áurea, 1,618. E você vai ter Y, que é o tamanho da altura, que é o outro tamanho, que vai ser 594, entendeu?
Então, você pega o tamanho maior que você tem e divide por 1,618, que você vai ter o tamanho menor, que é essa razão, 1,618. Aí você tem essa razão. Olha que linda essa cara. Muito linda. Entendeu? Depois eu vou colocar esse link do blog Canva no grupo pra gente. E, bom, a gente... Então, vocês estão fazendo algumas anotações aí de caneta? Eu anotei tudo, professora. Isso, eu depois pretendo, com calma, né, preparar uma apostila de proporções. Porque realmente é um assunto que tem pano para manga, né? Verdade. Muita coisa. Fala de fração, é uma coisa que a gente usa aproximadamente no desenho, que a gente não usa régua, que a gente olha no olho e mede com lápis, né? E isso já é proposital, né? Porque quando você usa régua para medir, fica tudo muito matemático, você não desenvolve o seu olhar, a sua percepção visual. E a outra coisa que eu quero falar é da versão da Betty Edwards. Eu gosto muito dela, ela é muito didática, ela simplifica tudo. E eu acho muito importante passar esse conteúdo para os alunos que eu passei antes, de proporção. Mas a Betty Edwards, ela resume tudo ao seguinte: unidade básica. O que é a unidade básica? Agora, eu vou pedir para vocês buscarem aí em casa uma imagem impressa. Vocês conseguem uma revista, um jornal, uma propaganda, um encarte? Vocês conseguem alguma coisa aí para a gente representar? Se vocês já começaram a fazer o álbum de referências visuais, pode ser uma imagem do seu álbum. É aquele álbum que você coleciona as imagens que você gosta, né? Vou mostrar isso aqui. Só que eu tenho que perto de mim. Gente, vocês estão com alguma dúvida? Vocês entenderam o assunto todo? Elza, você pediu uma imagem? Eu não sei se isso aqui serve. Serve? Serve sim. Isso aqui eu já mostrei. Conseguiu, Catarina, uma imagem? Aqui, não sei, que eu peguei perto de mim. Tá aqui, olha. Eu não consigo ver porque o seu vídeo está desativado. Tem que clicar naquele... É esse quadradinho com o triângulo preto do lado. Do lado do telefoninho. Você tem que bater o dedo na tela e ele aparece. Dá licença, eu vou fazer um lanchinho. Fica à vontade. Chocolate. Come. Não sei se pegou. Pegou? Então, com as imagens, né? Breno. Não, eu não achei. Não achou ainda? Não, não tem. Não. Tenta olhar no celular, Breno. Você tá usando o celular para fazer aula? Sim. Tá, né? Então, peraí, deixa eu pensar aqui para você. Eu vou compartilhar uma imagem aqui na tela do... Vou tentar fazer assim, eu vou compartilhar uma imagem. Deixa eu procurar aqui no Google Imagens.
Estou procurando uma imagem aqui. Estou muito ruimzinho. Deixa eu ver se aparece a imagem que eu quero para vocês. Espera aí. Tá aparecendo? Para mim tá. Tá, né? Para mim não aparece ainda. Você vê o garotinho do Simpson aí? Você vê ele todo? Eu vejo. No canto direito aí aparece ele, não aparece? Sim. Então, vamos pegar esse garotinho aí, todo mundo, porque eu acho que vai ficar mais Opa. simples. Ia te falar isso, acho que eu vou ficar com o garotinho, professor. Acho que vai ser mais simples, para a gente entender aí a unidade básica. Vou colocar um papel aqui. Peraí, deixa eu ver a... Bart é o pai, né, do Simpsons, né? Bart Simpson. O menininho, eu esqueci o nome. Não, Homer é o pai, Bart é o filho. Tá certo, esse menino é o Bart, eu acho, né? Vocês gostam dos Simpsons? Eu gosto. Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar um tamanho, uma relação de espaço aí do rosto do menino, do Bart. Vou chamar de Bart, não tenho certeza se é o Bart, não. Vou chamar de Bart para a gente fazer a aula. Eu vou pegar uma relação de tamanho e essa relação eu vou chamar de unidade. E eu vou comparar essa unidade, que a Betty Edwards chama de unidade básica, vou comparar no desenho todo, todos os tamanhos com esse tamanho. Ou seja, é a proporção de tudo em relação à unidade básica, em relação a um tamanho só. É muito mais fácil que você ficar comparando tudo quanto é tamanho com tudo quanto é tamanho, né? Então, você não precisa ficar fazendo lá uma super arquitetura para fazer um desenho. Então, você pega, por exemplo, esse tamanho aqui, vocês estão vendo o mousezinho aí? Sim. Esse tamanho aqui que vai da ponta da cabeça até o olho, ou pode ser outro tamanho, mas eu peguei ele porque ele não é um tamanho muito grande, dá para comparar com tudo. Daqui até aqui. Então, eu vou começar desse tamanho. É daí que eu vou começar o meu desenho. Então, deixa eu usar a canetinha. Eu não posso fazer ele muito grande, senão ele não cabe no meu papel. Então, eu fiz aqui a minha primeira medida. Deixa eu ver como que tá saindo. E é esse tamanho. Agora eu vou comparar esse tamanho com o topo da cabeça. Ó, vou comparar lá, vou botar o braço esticado, fechei um olho. Ó, é o mesmo tamanho, mais um pouquinho. Mais ou menos dois triângulos de matinho do cabelo lá. Aí eu vou comparar aqui o tamanho. Vou botar esse tamanho. Vou marcar aqui com lápis.
mais 2 matinhos de cabelo. E aqui eu já posso traçar uma linha mais ou menos grande. Depois eu vou acertar. Estou fazendo de lápis, porque se eu errar... Aqui eu não vou contar os matinhos, não. Vou fazer tudo... Eu poderia fazer bem perfeitinho, né? Mas não precisa. Aqui tem 2, ó. Agora eu vou comparar esse tamanho com esse tamanho, que é o outro aqui no desenho, com a largura dos olhos. É bem parecido o tamanho. O olho passa um pouquinho de nada. Então, eu vou pegar aqui no meu desenho. Repara que lá a medida é uma, aqui a medida é outra. Mas o que permanece é a razão ou a relação entre os tamanhos. Então, aqui eu vou marcar aqui aonde vai os olhos. E aqui eu vou agora ver a altura do olho, né? Porque ele tem uma bola muito grande desse olho. Então, eu vou marcar aqui a minha unidade básica, lá aquela mesma medida primeira que eu medi, com a altura do olho. Dá um pouquinho mais da metade do meio, ó. Então, vem até aqui o meio, um pouquinho mais. Eu faço aqui uma bola. Eu faço primeiro a bola que aparece toda, e depois a bola que aparece uma parte. Agora eu ajusto aqui, porque essa bola que aparece toda, ela é maior. Ajustei. Já faço o nariz. Ó. Por que eu falo bola que aparece toda? Que é o olho, né? Porque é essa de trás aqui, o outro olho, ele está coberto pelo primeiro, porque não aparece o contorno dele todo. Eu vou emendar a linha. Agora eu vou medir o tamanho do olho até a boca, comparando com a minha unidade básica lá em cima. Esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui. Então, eu vou comparar no desenho. Vou pegar a minha unidade básica. Vou colocar no início do nariz. Ó, passa um pouquinho da metade também. Então, eu vou pegar esse tamanho aqui. Aqui na base do nariz. Aqui é o tamanho todo. Aonde que é a metade? É aqui. Então, ele passa um pouquinho da metade, aqui vai ser a boca. Aí aqui eu já posso traçar o meu esboço da ponta do nariz. Até aqui. E agora eu vou comparar a unidade básica com o tamanho da boca todo, para saber até onde vai essa linha que faz o queixo dele, ó. É um pouco menor do que esse tamanho da unidade básica. Então, se esse tamanho vem até aqui, ele vem até aqui, o queixo. E agora eu posso fazer aqui a orelha, não posso esquecer, né? Eu já ia fazer a linha. A orelha tá onde, ó? Tá encaixada abaixo do olho e acima da boca.
E aí, a gente usou a técnica da unidade básica, que é explicada pela Betty Edwards. Eu vou escrever aqui o nome dela. Que é a autora da tese de doutorado sobre desenho, desenhando com o lado direito do cérebro. É uma técnica maravilhosa, né? Porque você compara tudo com um tamanho só, fica tudo mais simples. Agora, uma dica importante. Se você quer fazer um dia um retrato de uma pessoa, esse conteúdo de proporção, ele é um dos conceitos-chave para você dominar, para você conseguir desenhar a olho nu e a mão livre. Porque há muitos retratistas que fazem o desenho de retrato por meio de uma mesa de luz. Aí eles colocam o desenho, a foto da pessoa sobre um vidro com uma lâmpada embaixo e colocam o papel em cima e decalcam o retrato da pessoa para conseguirem reproduzir fielmente. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você conseguir olhar e a olho nu desenhar, que é a técnica que eu ensino. E esse é o diferencial do curso livre de arte, né? Tá sem microfone, Tati. Elsa, às vezes eu acho melhor deixar sem microfone, porque eu fico rindo de mim. Fico rindo aqui dos meus desenhinhos aqui. Bem. Não se esqueçam que eu tenho muitos anos de produção, né, de desenho. E vocês estão começando, então, assim, é claro que os primeiros desenhos não vão ser aqueles desenhos avançados, até porque é natural. Eu ainda não entendi, assim, 100%, eu quero até estudar depois, Elsa, praticar esse lance da proporção, sabe? Do lápis que você acabou de ensinar. Mas eu fiz aqui mais, acho que fiz mais de olho mesmo. Até que eu tentei usar um pouco essa técnica. Ele ficou meio bicudinho, ficou magro, não ficou na proporção. Olha, nada mal pro primeiro, nada mal. E não consigo, preciso entender mais a proporção. O que eu achei é que as bolinhas da pupila do olho, você colocou elas alinhadas, e o Simpson é meio vesgo, assim, ele é meio zarolho, então, por isso que não pareceu tanto, por causa das bolinhas. Entendi. Tentar dar uma corrigida. Vou tentar corrigir. Mas eu gosto, Elsa, desse lance de pegar e desenhar a mão livre, só com o olho. Lógico, que agora com você ensinando... Que esse conceito de proporção, ele é um conceito que ele é importante, ele é necessário, porque a gente precisa dele para avançar, mas que você não vai pegar na primeira aula, que você vai pegando na medida que você vai desenvolvendo mais trabalhos. É importante esse primeiro contato, né?
Mas não é uma coisa que você vai absorver de um momento só, porque ele é muito complexo. Ele lida com um tamanho que não tem medida, ele lida com conceitos matemáticos, Olha o ele é olho. muito, né? Não sei se melhorou alguma coisa. Melhorou, sim. Agora sobe um pouquinho esse que está perto do nariz, sobe um pouquinho a pupila. Certo. Que ela ficou mais baixa. Faz uma linha horizontal de uma para outra, para você alinhar. Ok. É que agora já manchou. O grafite ele vai ficar de qualquer jeito, Elza. Já manchou. Mas eu vou tentar. Por cima do olho, uma sobrancelha, sabe? O que você acha? Ah, melhorou bastante. Muito. Agora sim. Agora ele parece estar olhando para alguma coisa, né? Meio desver. Ficou bicudo também, achei ele. Mas tudo bem. É como você falou, esse desenho, apesar de tudo, é um desenho simples, né, professora? Orelhinha. Mas é assim que a gente aprende, pelo simples. E depois é só aplicar esse conteúdo no desenho complexo. Pois é, eu quero pegar esse conteúdo bem, eu vou estudar ele. Eu devo fazer uma apostila nessa semana. Só que eu tenho que fazer no tempo livre, né? Por conta do meu outro trabalho. Tranquilo, professora. No Tá. seu tempo. No seu tempo. Eu vou encerrar a gravação, porque eu já passei todo o conteúdo e agora a gente continua nos exercícios. Tá bom.